Boa noite, jovem. Boa noite, Aida. Boa noite, Silvia. Então vamos lá. Muita gente não entende que a queimadura em idoso é totalmente diferente da queimadura em uma pessoa normal. Por quê? Porque o idoso ele vai ter umas diferenças, umas características que vão diferenciar ele de um adulto saudável, de um adulto que ele não tem nenhuma comorbidade. Então é muito importante que vocês entendam isso. O idoso ele vai ter uma alteração de cicatrização, uma emergência, dependendo do grau que você classifica a queimadura, porque ele é idoso, porque é um fator de risco, é a idade, fora as comorbidades. Então vamos lá. Para a gente pensar em queimadura, a imagem eu acredito que esteja bonitinho. Acho que só no YouTube que está dando uma diferença na qualidade da imagem. Mas nós classificamos as queimaduras em graus de queimadura. Em graus de queimadura que vão indicar se essa queimadura ela tem um grau avançado ou não, de acordo com o tecido que ela vai acometer. Então, se é uma queimadura que, vamos lembrar aqui na nossa pele, como é que é caracterizado a nossa pele? Então, nós temos lá a característica, né, da nossa pele. Nós temos 3 camadas principais que formam a nossa pele, que a gente divide. E quando você tem uma queimadura, essa queimadura ela vai acometer essa pele. Ela vai acometer diferentes partes dessa pele. Então, para quem já está no nosso curso, vai ver exatamente como é a fisiologia da pele, quais são essas estruturas. Mas para quem não está, você vai entender o básico dessa estrutura da pele. Então nós temos 3 camadas, nós chamamos as camadas de epiderme, derme e hipoderme. Então a epiderme é a maior de fora, então a gente fala que é a epiderme e hipoderme. Então epiderme, derme e hipoderme. Essas camadas vão, na hora da queimadura, vão diferenciar o grau da queimadura. Então vamos supor que foi uma queimadura que só pegou epiderme, que é uma queimadura que ficou um vermelhinho. Sabe quando você vai preparar aquele café e você encosta a mão no bule, a mão na caneca de café, e aí fica aquele vermelhidão? Esse vermelhidão, essa hiperemia, ela forma um grau de queimadura 1. Agora vamos supor que eu coloquei lá e criou uma bolha. Forma-se um grau de queimadura 2. Ah, vamos supor que houve uma queimadura onde houve a aparição, pegou lá a hipoderme, pegou uma parte. Aí eu falo que é um grau de queimadura 3. Eu tenho outro grau de queimadura, mas aí é um grau mais específico, é um grau mais avançado. Mas a gente pode classificar basicamente como 3 graus, que são os graus de queimadura. E aí a classificação ela também vai dar na quantidade de tecido que pega. Então um grande queimado, por exemplo, ele é uma pessoa que foi queimada uma grande parte do corpo. Então uma pessoa que foi queimada face, ela é uma pessoa que teve uma queimadura grave. Por quê? Porque a face representa uma porcentagem importante do nosso corpo. O corpo ele é dividido em porcentagens na queimadura, então ele é diferente a avaliação. Então, quando um idoso ele queima a mão, a gente vai olhar para a mão daquele idoso e classificar a queimadura. Ah, mas eu sou cuidador de idoso, eu vou classificar a queimadura? Não, mas você precisa saber qual é o grau da queimadura que você está cuidando. Porque se for uma queimadura simples, eu só vou colocar água. Então eu vou colocar água naquela queimadura, deixar em água corrente, e aí eu vou fazer os cuidados. Agora, se for uma queimadura que tem uma exposição, o que eu vou fazer? Ah, houve uma exposição de tecido, não é mais uma queimadura onde você só tem uma lesão básica, onde você só fica um vermelhidão. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer um curativo. Então, quem já fez curativo em queimadura sabe que o curativo a gente usa a sulfadiazina de prata e o rayon, que são 2 coberturas importantes para queimadura. Então isso é lá no pós. O paciente já se queimou, já aconteceu todo o problema e você está fazendo o curativo. A gente usa sulfadiazina de prata e rayon. Então a gente compra isso ou faz em unidade básica de saúde, certo? Vamos voltar lá atrás. Vamos supor que é uma emergência. Vamos pensar nas emergências agora que a gente já saiu do workshop de emergência. O paciente houve uma queimadura. O idoso acabou de se queimar. Olhei para aquela queimadura, está um vermelhidão. O que eu vou fazer, professor? Vou colocar água corrente naquela queimadura.
Vou passar Colgate. Ah, eu peguei uma Colgate de carvão ativado e vou colocar ali. Óbvio que não. Não é recomendado colocar. Pasta de dente, manteiga, que vocês provavelmente já ouviram alguém falar. Ah, coloca pasta de dente, coloca manteiga aí que a queimadura passa. Isso não é recomendado. Por quê? Porque o corpo absorve aquilo lá. Aquilo não vai ajudar na cicatrização daquela queimadura e pode fazer um mal danado. Então, nada de colocar pasta de dente, nem açúcar em queimadura, certo? O que você vai colocar na queimadura? Água corrente. E aí, hiperemia, água corrente, vermelhidão, queimadura, vermelhidão, água corrente. Vamos supor que abriu uma ferida ali e tem uma bolha. Eu vou estourar a bolha, gente? Respondam aí, eu estouro aquela bolha? Ou eu deixo aquela bolha até eu ir para o hospital ou até aquela bolha ir embora? O que vocês acham? A bolha. Vamos supor que aquela abriu uma ferida. Então vão respondendo da bolha e eu já vou para a ferida. Vamos supor que abriu uma ferida e aí eu coloquei na água corrente. O que mais que eu faço? Preciso proteger. Então eu vou pegar uma gaze estéreo, ou eu vou pegar uma compressa estéreo, eu vou pegar um pano limpo e proteger aquela área. Por quê? Porque eu não posso levar infecção. Porque se eu levo infecção para o paciente, eu deixo aquele paciente exposto a uma infecção, ele não vai ter só a queimadura. Ele vai ter uma infecção decorrente daquela queimadura. Então a primeira coisa que a gente faz é proteger aquela queimadura, para que não gere infecção. Então você que cuida de idoso e viu e presenciou a queimadura, viu que tem abertura, lava com água corrente e aí depois você vai proteger. Preciso fazer um curativo? Aí eu vou pro curativo. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar em água corrente e proteger. Vou levar para o hospital? Protegido. Vou encostar com a mãozona suja lá na ferida? Não, eu vou manter protegido, certo? Passando. Então, o Roberto respondeu aqui pra gente. Eu não estouro bolha de jeito nenhum. Por que eu não estouro bolha de jeito nenhum? Porque a bolha ela vai ter um líquido inflamatório que vai proteger aquela área de infecção. Se eu estouro aquela bolha, aumenta o risco de infecção. Ah, professor, mas eu já vi em alguma live você falando que quando chega no hospital, vocês estouram a bolha. Sim, a gente estoura a bolha. A gente abre, a gente corta, é uma maravilha. A gente, normalmente o médico cirurgião plástico também corta. Por quê que a gente corta a bolha dentro do hospital? Porque no hospital eu consigo fazer uma proteção estéreo, um curativo super estéreo, aonde não tem risco de infecção. Então aquela bolha aonde iria proteger, eu vou usar o rayon estéreo, eu vou usar a sulfadiazina de prata estéreo, que são as coberturas que vão proteger aquela ferida, aquele grande queimado, aquele paciente que tem uma queimadura. Ah, tem hospitais que são específicos para queimadura? Tem hospitais que são específicos. Lá eles vão ter outro tipo de tratamento. Hoje a gente tem, olha que legal, hoje a gente tem curativos onde você coloca a pele de alguns peixes. Na Amazônia, por exemplo, a gente coloca pele de peixe. Eles colocam pele de peixe para proteger a pele e para ajudar na cicatrização. Tem estudos que apontam que a pele de alguns peixes, que no caso lá eles usam, eu não lembro se é o pacu, é algum peixe nativo do Brasil, que eles utilizam a pele, eles colocam a pele e aí aumenta a cicatrização por conta da pele do peixe. É muito legal, porque o corpo ele vai entender e ele vai começar a ter um tecido de epitelização. Eu molho o pano e cubro a queimadura para não grudar. Perfeito. A melhor coisa é molhar o pano com soro fisiológico. Ah, não tem o soro fisiológico? Água. Água corrente. Você acabou de jogar um monte de água corrente ali, joga água corrente. Certo? Então não tem problema eu jogar água corrente. Desde que eu não vou jogar gelo, eu não vou jogar água morna. Eu preciso jogar uma água a uma temperatura ambiente. Nada de jogar água super gelada e nem água quente. A água é temperatura ambiente, água corrente, certo? Primeiro cuidado, água corrente. E aí eu agi. Aí eu coloquei água corrente. Não estourei a bolha, manteve, levei para o hospital. Perfeito, ótimo. Se tem uma ferida muito grande que está vazando demais,
protege e já leva para o hospital. Qual é o seu trabalho? Qual é o meu trabalho em primeiros socorros? Pensando que a gente acabou de sair do workshop e o curso de primeiros socorros em idosos está disponível para vocês fazerem. O que eu faço primeiramente? Identifico a queimadura, protejo a lesão, limpo a lesão, protejo a lesão e levo para atendimento. Se é uma queimadura importante, eu preciso fazer isso. É uma queimadura simples. Limpo a lesão, protejo e observo. Não preciso sair correndo para o hospital se é uma queimadura básica. Mas por que em idosos é totalmente diferente? Por que em idosos você precisa ter um olhar a mais? Porque o idoso ele pode ter a diabetes mellitus tipo 2. O que a diabetes vai fazer? Ela vai dificultar o processo de cicatrização das feridas. Por exemplo, eu estou dando estágio para o técnico de enfermagem e eu faço curativos. Eu auxilio na realização de curativos, oriento, dou todas as explicações, dou todas as aulas de curativos para eles. E aí explico sobre as lesões. Uma das lesões que eu fiz e falei no nosso workshop é de uma paciente que fez uma queimadura por limão. Então ela teve uma queimadura de limão em toda a extensão do braço e a gente fez o curativo dela. Então, o que aconteceu? É uma paciente de uma idade avançada, ela não tem diabetes, só que se ela tivesse diabetes, seria pior ainda, porque não iria ter uma cicatrização. Já indicando que o nosso próximo workshop vai ser sobre curativo e ferida, nós aprenderemos sobre os tipos de lesão e os tipos de curativo. Olha só que legal. No Instagram deu uma travadinha, mas agora já voltou. Já voltou, né? Eita. Tá bom. Bom. Então vamos lá. Continuamos pelo YouTube. Então, o paciente que tem a diabetes, ele vai piorar, ele vai ter um problema maior de cicatrização por conta da diabetes, que a diabetes ela vai dificultar o processo de cicatrização, porque a diabetes ela altera a questão de retorno de vasos sanguíneos, ela altera algumas questões que são importantes que vocês conseguem ver nas nossas aulas de diabetes específico. Fora isso, tem paciente com tabagismo. E a idade é um fator muito importante. Por quê? Porque o paciente que tem alteração de idade, o paciente que tem uma idade avançada, ele vai ter uma dificuldade de retorno venoso, ele vai ter uma dificuldade de reposição celular. Por quê? Se eu tiver uma ferida agora, rapidinho cicatriza. Se um idoso tiver uma ferida, vai demorar para cicatrizar. Por exemplo, hoje eu fiz o curativo em uma senhora tabagista há 20 anos, 30 anos. Não era mais. Ela estava com 70. Tabagista há 50 anos. Ela tem uma alteração de vasoconstrição gigante. Ela tem uma lesão no pé direito, uma lesão venosa no pé direito. A gente fez a cobertura, a gente fez o curativo. Por que aquela lesão abriu? Provavelmente ela bateu ali e aí essa lesão abriu porque não consegue uma cicatrização boa, porque o retorno venoso é atrapalhado, porque há um problema de cicatrização por conta da idade e você tem uma alteração gigante. Então, essa paciente a gente vai acompanhar e vai melhorar. Ela falou para mim assim, na última ferida dela demorou 3 meses para cicatrizar. Eu falei, é que não fizeram o cuidado correto. Não na UBS, a UBS é maravilhosa. Dou até um elogio aqui para essa UBS. Mas a outra vez ela cuidou diferente. Então, quando você sabe cuidar da ferida, seja uma lesão, seja uma queimadura, é rápida a cicatrização. Mas o paciente idoso ele tem uma dificuldade. Um paciente como nós, para cicatrizar em uma semana, o idoso vai cicatrizar em um mês. Então, há uma diferença muito grande, estou falando no contexto geral, mas há uma diferença muito grande entre a cicatrização nossa e a cicatrização de um paciente com idade avançada. Boa noite, Francisco. Perfeito, Roberto disse que o paciente dele está com escaras, que é uma lesão por pressão, certo? A gente vai aprender bastante sobre lesão por pressão. Então, idade avança. O que é importante a gente que cuida de idoso fazer? Primeira coisa, gente, prevenção.
Prevenção e cuidado. Eu preciso manter o idoso longe do fogão. Se ele for um idoso ativo, eu preciso tomar cuidado com o que ele está pegando e auxiliá-lo. Eu preciso manter coisas que levem, seja uma queimadura química, seja uma queimadura térmica, que é a queimadura normal por fogo, uma queimadura química. O que seria uma queimadura química? Caiu hipoclorito de sódio, caiu alguma substância química no braço daquele idoso. Queimadura química é mais específico. Eu não vou falar de queimadura química, mas a gente pode marcar um dia para falar sobre queimadura química, que é bem legal. Por exemplo, quando tem uma queimadura por sódio metálico, a gente não pode jogar água, porque se jogar água explode. A minha esposa química que me ensinou essa. Então, se você sabe isso, você vai identificar muita coisa. Sério? Certo? Prevenir. Agir. Essas medidas de prevenção contra a queimadura química, medidas de prevenção contra a queimadura térmica, contra a queimadura de fricção também existe, porque pode abrir lesão por pressão. Tudo isso previne a queimadura e previne abrir uma lesão que você precisa de curativo. Houve uma queimadura? É uma emergência? Eu vou agir daquelas formas que eu falei. A água, proteção. Mateus, falas em proteger a queimadura. Essa proteção seria com gás, se não tiver pode ser um pano? Desde que esse pano seja limpo, pode. Por quê? Porque é muito mais preferível eu deixar protegido com um pano do que eu deixar ela livre. Então pode manter ele com um pano limpo, sim. Então agir. Fiz isso e a Aida contribuiu aqui pra gente, eu coloco o pano também. Eu posso colocar o pano. Não tenho gás estéreo, mas é sempre bom a gente andar com gás, viu, gente? Pode acontecer qualquer coisa, você usa gás, abre a gás, demora muito tempo para vencer, é super baratinho. A gente coloca gás e protege. Por que a gás ela precisa ser molhada? Ela não pode ser colocada em cima. Ela tem que ser molhada porque normalmente a gente não coloca gás em queimadura. A gente vai colocar rayon. Rayon se escreve assim, ó. Rayon. É de rayon. R-A-Y-O-N. Que é uma proteção que ela não adere à queimadura. Porque vocês já viram a gás aderida à lesão? Você demora para tirar, é muito difícil. Então às vezes você pega. Então por isso que precisa estar molhado tanto o pano quanto a gás. Existem algumas recomendações de primeiros socorros que ainda a gente coloca um papel laminado para proteger e manter a temperatura do paciente. Porque se o paciente tem uma queimadura, ele vai perder temperatura para o ambiente também e ele pode ter uma hipotermia naquele membro decorrente da perda de temperatura. Certo? Então agir. Fiz esses cuidados, depois eu vou fazer o cuidado geral. Qual é o cuidado geral? O curativo daquela lesão. Que curativo que eu vou fazer? Um sulfadiazina de prata e um rayon. Não tem um rayon, vai ter que ser uma outra cobertura que não adere. Certo? Essas são as dicas que eu falei sobre queimaduras. É óbvio que tem mais um monte de coisa. A gente colocou esse monte de coisa no curso. Quem não puder fazer o curso, lá na frente a gente vai fazer um workshop. Mas o curso, gente, o curso é de primeiros socorros em idosos. A gente tem 3 módulos, mais o workshop livre para vocês verem até o material. Vocês podem fazer, o custo é baixíssimo em comparação aos cursos que são cobrados para primeiros socorros. E é totalmente específico para idoso. Então vocês têm diversas opções lá de aquisição desse curso. E quem fez o workshop, não consigo fazer agora. Gente, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Você pode investir no seu trabalho, você pode investir na sua formação e há diferentes formas de pagamento. Você pode conversar com a gente depois para conseguir fazer depois. Certo? Eu precisava falar do nosso curso e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente que a gente vai responder com story, com uma próxima live. E a gente está sempre disponível. O portal Cuidar em Casa, então, ele é criado para a educação de pessoas que cuidam de idosos. Então, é um projeto de enfermeiros para pessoas que cuidam de idosos. Seja cuidador de idoso, seja da enfermagem, é mais específico para cuidador de idoso, que a gente sabe que esse público merece muito porque trabalha demais. Porque vocês cuidam e cuidar é sempre uma arte, certo? Deixa eu só ler o último comentário e a gente finaliza. O Instagram deu ruim, mas depois a gente envia para todo mundo do YouTube. Prof, uma queimadura em uma pessoa idosa, pode usar pasta de dente até chegar ao seu ideal? Não. Falei lá no começo, Francisco. Pasta de dente ela faz muito mal para o processo cicatricial. Então, pasta de dente,
mel, açúcar, que mais que colocam? Pasta de dente, mel, açúcar, eu já ouvi outro. Pasta de dente, mel, açúcar. Eu já vi colocarem mais um, viu? Eu não lembro agora, mas é um dessas classes. A gente não pode. Inclusive, é uma pergunta que pode cair em concurso público e já caiu em concurso de vestibular. Não posso colocar proteção. Por quê? Porque eu tiro a camada protetiva daquela epiderme e daquela derme. Então, não posso colocar pasta de dente, certo? O socorro ideal é coloco debaixo da água, faço a proteção e se for uma ferida que necessite de atenção médica, atenção especializada, vou procurar unidade de pronto atendimento. Borra de café. Já ouvi falar em colocar em borra de café. Também não é recomendado. Gente, o que acontece quando vocês... quando vem um paciente assim? Eu vou ter que limpar essa ferida. E aí eu não vou limpar a ferida como eu limparia normalmente, com uma gazezinha ou clorexidine. Não, eu vou pegar uma bucha, que é uma bucha de clorexidine, e vou passar nessa queimadura. Até sair o que vocês colocaram lá. Então é muito perigoso. Então é muito triste. Assim, eu não tenho mais receio de fazer esse tipo de curativo. Mas antes eu tinha bastante. Paciente que vinha com trauma, e aí você tinha que esfregar para sair toda aquela sujeira de asfalto. Antes, nossa, agora para mim é tranquilo. Certo? Já tem dado para o novo workshop? Olha, tem, mas a gente não vai divulgar ainda. Então fica esse gostinho de quero mais. Gente, futuramente a gente vai ter várias parcerias com diversos outros profissionais, mas é uma honra ter vocês aqui, é um prazer. Vocês fazem a profissão de professor valer cada vez mais a pena, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima live